Opa, Vocês estão vendo aí a tela grande? estamos vendo super bem, Zé. Estamos vendo super bem. Deixa eu ver. Tá passando aí o slide certinho? Tranquilo, certinho, Zé. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, aí a mais um seminário do programa de doutorado em bioenergia. E hoje tem um cara aí muito especial, né? Seu Zé Bresciani. Zé, é um prazer enorme ter você aqui. Eu conheci Zé já no início da Granbio, tive aí a sorte, né, de ter Zé como colega. Viajávamos para São Paulo aí toda semana, né, Zé? Trabalhamos junto aí durante 5, 6 anos, que é uma coisa que eu tenho muitas saudades, Zé, das nossas viagens, mas a gente continua aí junto nesses projetos. Zé, é um prazer enorme ter você aqui. Você é um daqueles caras super raros, aqueles talentos, né? O cara que eu não sei como é que você consegue fazer isso, mas você consegue saber o que cruzar e avaliar exatamente. Eu me lembro bem da gente entrando pelos campos, quando você me mostrava, olha essa aqui que tem isso, que tem aquilo, que eu não enxergava nada, e você saber, saber exatamente por que uma era boa, outra não era, o que uma tinha que outra não tinha. E, Zé, eu acho que a Cana Energia é uma revolução que se começa e você sem dúvida nenhuma, um dos pais dessa revolução. É um prazer ter você aqui. Manda bala, Zé. Muito obrigado, Gonçalo. Boa tarde a todos. É um prazer todo meu estar aqui. Você sabe que eu sou fã da academia, né? Então, essas viagens que a gente fazia de segunda, para mim, estão fazendo falta, porque a gente fica perto da ciência quando a gente está perto da academia. Quando você sai da academia, você começa a ir para outro norte, e às vezes o norte não é o certo, né? Então, a gente sempre tem que estar voltando para a academia. E eu sempre fiz muito isso, graças a Deus, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Então, eu sou formado na Exalc, eu moro em Piracicaba, não sou de Piracicaba, vim para Piracicaba fazer agronomia em 85 e acabei ficando e morando aqui, meus filhos nasceram aqui. Eu, na sequência da agronomia, eu fiz mestrado e doutorado, também em agronomia aqui na própria Exalc, durante 15 anos no CTC, com melhoramento genético de cana, né? Eu fiz carreira lá dentro, e saí para ser gerente de melhoramento na Canaviales, onde eu fiquei mais de 5 anos. Então, fiz aquela transição de Votorantim para Monsanto. Depois eu saí, final de 2011. Daqui 2 semanas, Gonçalo, eu completo 10 anos de Granbio. E estou até hoje ajudando essa revolução que a gente está criando, que é a da segunda geração, né? A biomassa é um pedaço menor dessa revolução, embora seja importante, porque sem uma biomassa de baixo custo a gente não consegue ir para lugar nenhum, mas é uma revolução que a gente está criando e em prol da sustentabilidade, né? A gente quer essa trilha, vocês estão na bioenergia, vocês estão vendo isso todo dia. Eu acho que a sustentabilidade está transformando o planeta e vai transformar o planeta, não tenho a menor dúvida nisso. Bom, então, obrigado, Gonçalo, aí pelo convite, é um prazer estar com vocês. Eu acho que a gente vai ter um espaço no final para as perguntas, né? Então eu vou falando aqui, e aí no final vocês vão anotando as dúvidas, no final a gente fala a respeito. A Cara Energia não apareceu por acaso, né? A Cara Energia apareceu porque de todas as contas que a gente faz é a biomassa de maior eficiência energética e que tem o maior potencial de produtividade, que leva ao menor custo de produção, né? E também que consegue ter a robustez necessária para a gente plantar em áreas que a gente chama de marginais, né? Chegar ao primeiro passo. Então, a Cara Energia, o etanol de segunda geração, que é o carro-chefe. O Gonçalo participou muito disso no começo. A Granbio licenciou uma tecnologia dos italianos, infelizmente a tecnologia não funcionou, e a Granbio teve que comprar uma empresa de tecnologia americana, que hoje é 100% Granbio, né? É a Granbio LLC, e junto com a solução do etanol de segunda geração, a gente teve outras tecnologias, né? Uma delas é a nanocelulose. A nanocelulose é incrível, essa molécula, ela vai substituir plástico no futuro com uma eficiência altíssima, assim, um negócio impressionante. E qualquer fibra tem, né, perto de 40% de celulose, então, quer dizer, tem muita nanocelulose para ser explorada.
E também outros bioquímicos e combustíveis, né? Agora, recentemente, o povo lá dos Estados Unidos, a nossa equipe ganhou um grant americano para trabalhar com desenvolver rota para jet fuel, que é assim, um dos grandes desafios que a gente tem, né, para reduzir emissões dos gases de efeito estufa aí no planeta. Então, tem muita coisa ligada a esse pacote tecnológico da Granbio. A Biovertis entra como uma solução de biomassa, né? A nossa planta lá em Alagoas começou colhendo palha, ela foi desenhada para recolher palha das usinas, não sei se vocês já olharam isso, mas assim, quando as usinas colhem a cana de forma crua, sem queima, sobra as folhas, né, as folhas verdes e as folhas secas no terreno, e depois de alguns dias isso tudo seca e metade, ou até um pouco mais da metade dessas folhas, elas podem ser removidas e utilizadas para outros projetos específicos. Então, a nossa planta lá em Alagoas, ela faz isso, ela recolhe essas folhas, essa palha, né, esse straw aí de sugarcane, que tem potencial só isso de aumentar 50% da produção de etanol no Brasil, recolhendo metade dessa palha. Então, é um potencial muito grande de biomassa disponível que a gente tem, e é isso que a Raizen, por exemplo, quando anunciou a segunda planta, está olhando, e outros grupos agora estão olhando também. Então, é um potencial grande de biomassa. Mas vai chegar um momento que a gente vai precisar de uma biomassa dedicada, e a biomassa dedicada mais barata e mais produtiva e que mais captura carbono atmosférica, certamente vai ser a cana-energia, né? E o que é a cana-energia? A cana-energia é uma cana-de-açúcar, só que melhorada. O que a gente fez? A gente voltou lá na base e reiniciou ele de novo, mas por uma rota diferente. A rota agora é produzir fibra e não açúcares do caldo, né? Então, quando você cruza o ancestral da cana-de-açúcar, que é um capim, e ele está nesses vasos, porque justamente tem um sistema radicular muito agressivo, se você plantar isso no solo, se torna-se uma planta invasora, né? Mas que quando você cruza, são os famosos rizomas, né? Esses colmos que crescem sob o solo e vão se propagando e alastrando e ocupando espaço. Mas quando você cruza esse tipo espontâneo ancestral com uma variedade moderna, que são as variedades comerciais que nós plantamos hoje, você tem um híbrido, né, que a gente chama de cana-energia, e que ele tem um range de melhoramento genético que vai desde uma condição intermediária de fibra entre o espontâneo e a cana-de-açúcar, que é o 25% aqui, até os 50% de espontâneo. Então, o 25% está mais para o tipo 1 e o 50% está mais para o tipo 2, e eu vou falar isso para vocês mais para frente, a especificação de cada um desses tipos. Mas o que acontece? É a famosa heterose, né? Quando você cruza um ancestral com uma variedade moderna, você tem a heterose, é o mesmo que acontece com o milho, e aí você tem um híbrido com muito vigor. E esse híbrido com muito vigor tem o potencial de produzir mais do que 2 vezes o que a cana-de-açúcar produz, né? E quando você associa uma fibra maior com maior produtividade, você tem muito mais biomassa no hectare e acaba tendo uma composição de caldo muito parecido com a das variedades modernas. Então, a nossa meta com cana-energia é produzir o mesmo caldo, ou mesmo açúcares do caldo por hectare que as variedades comerciais hoje produzem, e muito mais biomassa para ser disponível para a segunda geração. Aqui a foto que o Gonçalo pediu para eu colocar, né? Eu só não gosto dessa estrela vermelha aqui, Gonçalo, mas tudo bem. Eles estão vendo aqui, eu sou grandão, né? Tem 2 metros e pouco de altura, mas ele botou aqui a maior do que a da cana. Vem pela quantidade de combos, né? A quantidade de perfilhos, e essa sim que confere a produtividade no final dos funcionais. Ter uma brotação de soqueira robusta e de forma a dar pelo menos. Na cana-energia, como tem os rizomas e tem bastante perfilho, né, e uma fibra maior também, essa redução de produtividade ao longo dos cortes não ocorre. Então, ela até aumenta a produtividade do primeiro para o segundo corte, e depois vai tender a meio que estabilizar, e se cair, vai cair muito lentamente. Então, a gente espera que ele tenha pelo menos o dobro de colheitas no horizonte do ciclo, o que está diretamente associado com o custo de produção. Então, o custo de produção de cana-energia cai porque a produtividade aumenta e porque a longevidade do canavial, mas ela vai ser mais robusta, ela vai ter um efeito tampão maior, e então, de forma que você só vai precisar fazer controle do carb lá nos Estados Unidos, na Califórnia, para ser considerada uma cultura lignocelular residual, que é etanol de segunda geração e bioquímico, e obter os créditos de carbono afins.
Tem custo baixo de produção, até mais baixo que outras fontes de biomassa. Daí isso aí é pela produtividade, né? Consegue produzir mais, então ela é mais viável que o eucalipto, é mais viável que o sorgo, é mais viável que o capim-elefante, outras gramíneas, por aí vai. Pode ser produzido em ambientes mais restritivos, a transpiração também não é pequena, mas ela consegue ir além da onde vai a cana convencional. Lógico que a hora que você vai aumentando o déficit hídrico, a produtividade vai caindo até chegar a um ponto que você fala que não é mais econômico produzir e precisa irrigar, se quiser produzir nesse lugar. Irrigando, ela tem uma eficiência energética maior, então, se você irrigar, ela produz muito mais na mesma área, comparado com cana-de-açúcar. Então, ela tem uma pegada de carbono grande, né? Então, ó, se é 1 quilo de cana-de-energia CO2, né? Então, é bastante eficiente na captura do CO2 e é isso que a gente olha muito análise de ciclo de vida e pegada de carbono. E se vocês olharem no mapinha, vocês vão ver que tem verde, tem laranja e tem vermelho. O vermelho precisa irrigar, o verde, a cana-energia que nós temos hoje, dá para ser plantado com cana-energia. Então, imagina, a gente tem 10 milhões de hectares de cana hoje no Brasil. Estou dizendo que só nesse verdinho tem 13 de pastagem degradada, subaproveitada, que a gente poderia estar plantando. Então, vejo o potencial desse negócio lá na frente, né? O regular aí, que é o laranja, depende de melhoramento genético, né? O Gonçalo acompanha, a gente tem toda uma estratégia de melhoramento, tem toda uma... Estamos falando de quase 20 milhões de hectares a mais. E os vermelhos são pro agave, né? São 16 milhões de hectares aí para serem explorados, então, talvez 700 seja o limite do eucalipto, e a cana hoje é acima de 1.100, 1.200, tenha grande capacidade de retenção de água, né? Baixa evapotranspiração. Bom, o nosso objetivo como GrãoBio é integrar o sistema, então o nosso objetivo é ter a cana-energia captando, produzindo muito de baixo custo. Você pega essa cana, processa numa usina de 1G, uma moeira de 1G, o caldo vai para etanol de 1G, e o bagaço, que são as fibras, vai para 2G e vai também para a caldeira e pode gerar energia para o sistema e energia para o grid. Isso tudo, considerando os carros atuais que nós temos de ciclo Otto, já dá uma pegada de carbono negativa. Né? Eu acho que poucos são os exemplos de pegada de carbono negativo. Esse sistema de produção de cana-energia tem pegada de carbono negativa, então ele é muito sustentável. Isso aí é uma bandeira que a GrãoBio tem orgulho de carregar, que é esse sistema produtivo altamente sustentável. Poder plantar cana-energia num ambiente mais restritivo, para não competir com o alimento, poder tirar o caldo e fazer o etanol de primeira geração, ter o bagaço para etanol de segunda geração, outros bioquímicos, a nanocelulose, e ainda ter a opção de energia para o grid. Então, é muito sustentável esse sistema. Bom, nesse desenvolvimento de cana-energia, nós temos 2 pipelines. Nós temos uma estação experimental que fica em Alagoas, em Barra de São Miguel, região de praia. É uma boa pedida, mas nós de resistência seca, de resistência a pragas e herbicidas. Nós temos 11 variedades protegidas e registradas. A maioria delas fica aqui nesse Vertex tipo 2 e só a Vertex 3, ela é filha sozinha aí nessa brincadeira, né? Ela fica aqui na Vertex tipo 1. A tipo 1 é a variedade que pode ser processada junto com a cana convencional nas indústrias de primeira geração. Por quê? Porque o açúcar não é tão baixo e a fibra não é tão alta. Mas observe que ela produz, por definição aqui, ela produz pelo menos 1,5 vezes do que a cana-de-açúcar produz. E ela tem pelo menos 100 quilos de açúcar, ou seja, 2/3 do açúcar que a cana tem. E aí, quando você multiplica os dois, você está vendo que você está produzindo o mesmo açúcar por hectare. E como ela tem mais fibra, você sai desses 15% da cana e vai para 20, 22, nesse range de 18 a 25, você acaba produzindo mais que o dobro de bagaço por hectare, né? E já é matéria-prima para a segunda geração ou para energia, né? Tem um ponto de energia aí que as usinas hoje exploram, não na plenitude, mas há algum tempo, né? Porque, teoricamente, uma usina roda 8 meses por ano e uma térmica pode rodar 11, né? Então, esses 4 meses de diferença, esses 3 meses de diferença aí, eles poderiam ser supridos por esse bagaço adicional que a gente está gerando.
Mas quando a gente olha a tipo 2, que é a variedade mais produtiva, repare que ela produz mais que o dobro. Ela é mais pobre, ela tem metade, um pouco mais da metade do açúcar da cana, mas quando você multiplica, você ainda tem mais açúcar por hectare, mas ela produz mais fibra, né? A meta é ter o dobro da fibra, então a gente tem um corte aqui em 25, tem variedades com 30. A gente está buscando mais que 30, mas é difícil passar de 30, a gente está tendo essa dificuldade. E quando você multiplica uma cana que produz o dobro, que tem o dobro da fibra, significa 4 vezes mais bagaço por hectare. Vou mostrar os resultados mais à frente. Essa tipo 2 é uma variedade que tem bastante rizoma, a quantidade de rizoma dela é grande, então a longevidade de colheitas é muito alta. E é alta mesmo, talvez vá 15 cortes, 20 cortes, é difícil imaginar que um canavial desses vai perder produtividade por falta de stand ao longo dos anos. A tipo 1, como é intermediária, a quantidade de rizoma, talvez dure o dobro, talvez tenha que ser colhida antes, né? A resistência a pragas eu já falei, então áreas de adaptação eu também já falei, então a cana-de-açúcar hoje, se você pegar os ambientes de cana, e eles fazem isso na classificação por letras, né? Então A é o ambiente mais fértil, é o melhor solo de menor déficit hídrico, e o E é o menos fértil, é o pior solo de maior déficit hídrico. Então, a cana-energia, tipo 1, começa no E. E a tipo 2, ela vai além. Então, você pode criar um F, um G, talvez ela vá num H, aí, que é a definição de áreas mais marginais, né? Então, imagine que você tem hoje 10 milhões de hectares para cana convencional. Se você quiser crescer a área, você tem que crescer com tipo 1, porque já é área marginal, não tem área, a não ser que você desloque alimento, mas não é isso que o Brasil quer. Então, muito provavelmente, se o setor crescer, ele vai crescer nessas áreas marginais, então você teria aí mais 20 milhões de hectares para explorar. E quando você vai para o tipo 2, aí você aumenta mais 30 milhões de hectares. Então, repare que dá para a gente triplicar os 10 milhões que a gente tem hoje, né, com terras de pastagem disponíveis, né? Porque o gado, a cada dia que passa, ele está sendo mais eficiente. Então, aquela história de meia vaca por hectare era quando eu estava na faculdade, lá em 85. Hoje não tem mais. Hoje a produção de gado é muito intensa, intensiva, eles melhoraram demais, assim, as pastagens melhoraram demais, então cada vez ele está vindo mais para perto dos centros de consumo. Parece que não, mas essas pastagens mais distantes ainda são onde tem meia vaca por hectare. Parece incrível isso, mas quem está perto dos centros de consumo é uma cana-de-açúcar convencional. Então, o sistema de colheita é o mesmo. Se você quiser levar um pouco da palha, você leva, senão você pode ventilar e deixá-la no campo. Eu sempre aconselho levar um pouco da palha, né, ou recolher depois, porque é muita palha comparado com cana-de-açúcar. Se imaginar que cana-de-açúcar você consegue ter mais ou menos uns 15% da cana em palha, e aí você recolhe metade disso, você recolhe 7,5%, isso em base seca, né? Então, cada tonelada de cana tem 150 quilos de palha base seca, e você recolhe 75 quilos, e deixa os outros 75, porque ele tem sua vantagem lá no campo. A cana-energia, cada tonelada de cana-energia tem 250 quilos de palha. E você pode recolher os 250 quilos, se você conseguir, porque cana-energia tem um sistema radicular muito robusto e muito desenvolvido. E se você pensar em termos de carbono no solo, de melhoria de qualidade do solo por incorporação de matéria orgânica desse carbono que está ficando no solo, a palha, o carbono da palha, ao final de um ano da colheita, 80% dele vira CO2 e vai para a atmosfera. Você perde e ainda polui. O carbono que está na matéria orgânica, só 20% vira CO2. Então, a nossa estratégia é usar a raiz para melhorar o solo. Então, cana-energia não tem só um efeito de produzir sob superfície, tem um efeito de recuperação de áreas degradadas. Isso é parte da nossa pesquisa, é parte do nosso trabalho, é parte do nosso esforço. Se a gente conseguir melhorar uma área degradada, a gente consegue elevar o potencial produtivo. Esse que é o nosso objetivo aí no médio e no longo prazo. Bom, essa cana, ela pode ser usada para fazer açúcar, mas o ideal é que o caldo vá para etanol, por quê? Porque ela tem mais açúcares redutores do que a cana convencional. A pureza dela em relação à cana convencional é menor. Por quê? Porque a cana convencional foi melhorada durante 120 anos para concentrar sacarose e ter alta pureza. Então, a cana-energia não tem essa melhoria, né? Então, a gente nem quer que tenha, porque a gente quer que ela seja biomassa mesmo, bioenergia, e não comida. A gente não quer
não quer taxar a produção de açúcar para a cana-energia. A gente quer que ela seja uma cultura de bioenergia. Mas, de qualquer forma, então, você pode também fazer açúcar se você quiser, mas o ideal é etanol do caldo e energia do grid, a energia do bagaço excedente no primeiro momento, que é o que tem nas usinas hoje, e no segundo momento, a hora que o 2G começar a ser o puxadinho das usinas de 1G, porque isso vai acontecer, aí vai competir com a energia, e é lógico, é muito melhor fazer etanol de segunda geração do que energia, né? Mas de hoje, pensando no posicionamento que a gente tem dela para as usinas, o nosso objetivo é reduzir custo de produção, colher em épocas de solo mais úmido, então você pode antecipar o início da safra e postergar o final da safra, quando chove um pouco mais, porque a colheita de cana em época úmida danifica demais a base do pomo que foi colhido, e aí você perde stand para o ano seguinte. Às vezes arranca, às vezes quebra, e aí não tem gema para brotar. Então, você perde muito rápido. A soqueira não tem isso, ela tem um pouco mais de fibra. Está dado, ela está lá, né? Então, quanto mais tempo trabalhar, melhor, né? O excedente de bagaço gera energia na entre safra, né? Você pode iniciar a safra colhendo, você pode iniciar a sua safra colhendo no valor que a gente vê de tonelada por hectare, é um valor médio, mas ele aumenta, ele reduz 20% num ambiente bom e aumenta 20% num ambiente ruim. Então, a cana, ela dá prejuízo para a usina num ambiente ruim, mas esse prejuízo é compensado pelo lucro que vem no ambiente bom, né? Então, se você puder melhorar esse rendimento negativo do ambiente ruim com cana-energia, você melhora o resultado da usina como um todo. Aqui um resultado para vocês. Então, nós temos já 6 cortes dos experimentos com esse material. O melhor resultado aqui que eu tenho, tipo 1, é o único, na verdade, é a Vertex 3. Então, estou comparando 6 cortes dela contra 5 da cana-de-açúcar. Por quê? Porque eu quero colocar 2 ciclos de cana-energia dentro de um ciclo de cana-de-açúcar. Então, eu parei o experimento do padrão. Estou colhendo, mas eu não estou considerando na análise. E aí, aquele delta de produção de biomassa de 1,5, ela está com 1,7. Então, a tendência, se a produtividade das soqueiras for caindo, é se 1,7 chegar para perto do 1,5, né? E aí eu vou saber qual que é a hora de parar e reformar o canavial. Mas repare que, mesmo sendo mais pobre, dando aqui o AE para 20, né? Quase 16 e quase 21. Mas pela produtividade, você tem de açúcar mais que o dobro do bagaço, tá vendo? Saiu de 10 toneladas para 24. 24 é mais do que o eucalipto produz por hectare. O eucalipto produz de 18 a conta. Eu estou usando o caldo para pagar todo o custo de produção, está sobrando algum dinheiro aqui ainda, e eu estou ficando com 24 toneladas de fibra por hectare a custo zero, para usar nos projetos de segunda geração. Não existe biomassa dedicada que tem custo de produção compatível com esse por causa disso, porque o caldo ajuda a pagar a conta, quando ele não paga toda a conta, né? E o bagaço, a fibra residual, sai com custo marginal. Esse é o corte a corte, tá vendo? Em cinza você tem a cana-de-açúcar. Repare que no primeiro corte foi muito próximo, depois a cana-de-açúcar em cinza cresceu, que a gente quer explorar no mercado. É isso que a gente quer explorar no agro, porque cana-de-açúcar não tem isso, porque perdeu o rizoma. Quando você foi fazendo introgressão para aumentar a sacarose, você foi aumentando a frequência gênica do saco oficinário, que é onde tem açúcar, né? E reduziu a frequência gênica do saco espontâneo. E ela perdeu essa característica. Então, cana-de-açúcar não tem rizoma. Quando alguém falar rizoma da cana-de-açúcar, você pode trucar, porque não existe. Eita, você destrói, e aí não tem soqueiro. E é por isso que não tem, né? É por isso que cai a produtividade. Bom, aí passando para o tipo 2, e isso chega a quase 400 toneladas em 12 meses de biomassa. 400 toneladas de 12 meses, a gente produz 70 de cana, né? Esse ano não vai dar nem 70 a média de cana. Então, veja, é muita cana. E cana irrigada, a gente produz 150. Então, é mais que o dobro também da cana irrigada. Então, é potencial muito grande. E aí, essa cana, a gente tem que pensar no manejo diferente. Então, nós junto com a CNH, desenvolvemos uma estrutura, uma opção de colheita com forrageiro, onde você pica menor. E por que a gente pica menor? Para aumentar a densidade de carga. Porque biomassa, quando você fala de transportar biomassa, é um custo alto, porque biomassa tem baixa densidade.
né? Você tem muita folha, né? Tem muita folha, então a densidade sempre é muito baixa. Então, você tem que levar mais longe. Então, você tem que ter uma densidade maior. A forrageira dá essa densidade maior. E essa biomassa você pode processar de vários jeitos. Então, você pode jogar naquela usina de primeira geração e o bagaço pode ir para energia, mas você pode fazer pellet, tá? Vocês não têm ideia do impacto no meio ambiente que dá esse número. Então, você pode fazer isso. Você pode jogar numa caldeira e fazer eletricidade, você pode ir para o etanol do engenharia bioquímicos, né? O caldo continua indo para o etanol UG. Você tem a opção de pegar isso aqui, jogar direto de um bioreator e fazer biogás, e o biogás pode virar biometano, você pode pegar hidrogênio aqui desse biogás, né? Você pode pegar o biogás também e jogar no motor estacionário e produzir energia, ou jogar no boiler e produzir energia. Então, tem muita aplicabilidade. Essa é a cana, é a biomassa que eu assino embaixo como sendo a biomassa do futuro. Tem muito, muito potencial. O caldo ainda continua sendo grande, né? Então o caldo ainda continua pagando toda a conta, ou boa parte da conta, e a gente consegue produzir 3 a 4 vezes mais fibra por hectare do que o eucalipto. Então, é um potencial muito grande, né? Lógico que depende do lugar, depende do melhoramento genético, mas é um potencial muito grande. O ciclo de vida também é muito dedicado. E o açúcar, né, e o caldo continua produzindo etanol, né, o biogás, e pode pagar boa parte do custo de produção. Aí o exemplo que eu tenho para mostrar para vocês é aqui da Vertex 2. A gente já deu 7 cortes com esse material, aí comparando de novo com a 579, é um outro experimento, não é o mesmo experimento da Vertex 3, é um outro experimento. Ele está um ano antes, por isso que tem um corte a mais. 23 toneladas contra 58, quase 60, né? As 3 vezes mais aí que a produção de eucalipto. De fibra, só fibra, né? Aí tirando o caldo, porque o caldo está aqui, ó. De novo, deu as 3 toneladas a mais, né? Coincidentemente, mas esses 28% a mais de açúcar aqui do que a cana é o que paga o custo de produção. Então, eu tenho nessa variedade, nessa que a gente produz com o eucalipto. Então, essa cana aqui, repare que ela começou 2 anos bons lá em Alagoas de Chuva. Indo adiante, a gente tem lá um pipeline de clones. Isso aqui é só para mostrar para vocês que o melhoramento não pode ficar parado, né? O melhoramento ele precisa iniciar os cruzamentos todo ano, ele precisa ter seleção, ele precisa ter variedade todo ano. E a gente é empresa, né? Então a variedade tem que ser boa, porque tem que ser plantada e tem que render royalty, o royalty tem que pagar a conta e por aí vai. Então, aqui é um outro grupo de experimentos, então tem aqui experimentos com 4 cortes, aqui com 3 cortes, aqui com 2 cortes. Eu vou destacar só esse material aqui, o 130773. Repare que ele está produzindo, na média de 3 cortes, o dobro da cana-de-açúcar e um pouco mais que a Vertex 3, mas praticamente a mesma coisa. Mas é uma cana que tem 20 quilos de açúcar por tonelada a mais do que a Vertex 3 e quase próximo da cana-de-açúcar. Então, existe uma variabilidade genética para a gente brincar aí. Então, dá para fazer um tipo 2 melhor, que a gente está trabalhando nisso, e dá para ter um tipo 1 com a robustez do tipo 2, só que com a concentração de açúcar mais próxima do tipo 1. Essa pode ser a variedade de cana rústica, que todas as unidades para ser plantada num ambiente restritivo e que tenha só um pouco menos de açúcar do que a cana convencional, mas que tenha a produtividade e longevidade de colheitas para poder pagar o custo de produção e deixar o nosso... Tem o esforço de biotech que está aqui, né? Então, a gente já tem várias iniciativas, a gente fez parcerias com importantes centros de pesquisa, então a gente fez com o Instituto Agronômico de Campinas, eles têm um centro de transgenia muito forte lá em Ribeirão Preto, fizemos com uma startup que vocês até conhecem, é vizinho de vocês aí na Unicamp, o Paulo De Luca, na Pangeia. E a gente está com materiais de campo e a gente espera que daqui mais 2 anos... E depende muito dos genes do sucesso, né? Então, o que a gente tem fácil para fazer é o que a gente faz fácil em milho e soja, que é BT e herbicida. Porque é um gene que não interfere muito no processo fisiológico da planta. Mas a gente tem trabalho com seca, tem trabalhos com aumento de biomassa, com aumento de eficiência fotossintética. Isso tudo é mais difícil, porque nada é de graça. Então, se você abre uma torneira aqui através da transgenia, a planta pode fechar 2 ou 3 atrás e não sai do lugar. Então, tem que ter muito esforço e dedicação para gerar produtos que sejam comerciais nesse processo. Licenciamento, já estamos com todos esses parceiros aí que vocês estão vendo e crescendo, né?
Nossa expectativa é chegar a 300 mil hectares em 2030, com esse licenciamento. A minha expectativa